Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje. Estamos discutindo a distorção no acesso à justiça provocada pelos diferentes valores de custas judiciais. Nosso convidado é o pós-doutor e professor Horácio Vanderlei Rodrigues, do Departamento de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Horácio, a questão da indexação do valor das custas em unidades de referência de valor, como a UFIR, por exemplo, é outro ponto abordado pelo famoso estudo CNJ. Embora permita a correção monetária, ela dificulta a transparência do cálculo. Eu pergunto, como equilibrar essa questão? Bem, primeiro, acho que a primeira questão a ser colocada é que, na realidade, a necessidade de correção, ela deriva da demora do processo, de tramitação do processo, e também do fato da realidade inflacionária. Todo o nosso sistema ele é um sistema indexado, considerando exatamente o período histórico em que essas legislações foram construídas, em que nós tínhamos alta inflação. Se nós olharmos hoje, nem os salários são mais indexados. Você tem aumento anual, mas esse aumento já não é fixado claramente por índices. Parece o seguinte, que primeiro, a indexação ela é uma necessidade se nós continuarmos tendo processos que demorem muitos anos. Nós poderíamos, inclusive, fixar como critério que a indexação só se daria depois de um determinado tempo de tramitação do processo, o que já eliminaria uma grande massa de processos. Porque, considerando as baixas inflações do país, hoje isso seria possível. A segunda questão é que hoje, pelos mecanismos de cálculo que se tem, programas e a possibilidade, inclusive, de visualização, isso, e de transparência por publicização, eu não vejo tanto problema no sentido dessa transparência. Anteriormente, quando você tinha que mandar isso para um contador, isso tinha que ser calculado à mão, havia uma aplicação, era complicado, inclusive de se obter muitas vezes os valores. Hoje você tem mecanismos técnicos de realizar isso de uma maneira muito rápida e de permitir a visualização de todo o procedimento de cálculo. É claro que para o leigo, que vai ter de pagar as custas, essa questão pode ficar um pouco mais complicada na sua visualização. Mas para isso nós temos a participação dos advogados nos processos. Estão aí para ajudar a esclarecer. Né? Bem, professor Horácio, o senhor já mencionou há pouco essa questão da autonomia dos estados, autonomia constitucional, né, para definirem a organização dos seus judiciários. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre se isso realmente é um fator complicador a mais nessa questão da padronização das custas. A questão é a seguinte, a Constituição Federal, no artigo 24, ela trata das competências concorrentes. E no inciso 4 desse artigo 24, ela estabelece que a competência para a fixação e a legislação sobre custas judiciais, ela é concorrente. Portanto, tanto a União quanto os estados podem legislar na matéria. O parágrafo 1º desse artigo 24, ele estabelece que compete à União estabelecer as normas gerais e aos estados as normas específicas. O problema que nós temos hoje é que a União não editou uma norma geral. E aí um outro parágrafo do artigo 24 estabelece que a União não estabelecendo as normas gerais, os estados têm autonomia plena. Então a situação hoje é que cada estado pode legislar da forma que bem desejar sobre custas, porque não existe uma norma geral. O que nós temos de cuidar é o seguinte, a União pode, mas ela não poderá fixar, por exemplo, as custas processuais serão de 2%. Isso é norma específica. Isso apenas o Estado pode fazer. O que ela pode estabelecer são critérios. Então, ela pode estabelecer percentuais máximos, ela pode estabelecer se o sistema será regressivo ou não será regressivo, ou seja, a lei terá que estabelecer esses critérios gerais. Ela não pode definir claramente, impor a todo o Poder Judiciário do país um único critério. Quer dizer, critério sim, uma única norma específica. Certo. Tem que se respeitar a autonomia dos estados. Certo. Professor, observando aí o panorama da realidade brasileira que existe entre os estados no que se refere ao valor das custas, nós poderíamos imaginar que o que está acontecendo pode ser explicado pelo custo de vida de cada região? Na realidade, a situação é exatamente a contrária, porque o que demonstrou a pesquisa do CNJ é que os estados mais pobres
são aqueles nos quais as custas são mais altas. E os estados, o exemplo de Santa Catarina que é um dos estados que tem maior índice de desenvolvimento humano do país, é um dos que tem as custas mais baixas. Já estados como o Piauí, que estão entre os mais pobres do Brasil, têm custas que estão entre as mais altas do país. Então, nós temos um conflito entre distribuição de renda, desenvolvimento humano e custas, em que fica muito mais difícil ainda para os cidadãos dos estados pobres terem acesso à justiça, porque eles são os que ganham menos e os que, para ingressar em juízo, terão que pagar um maior volume de custas. Está certo. O CNJ também afirma que a sistemática das custas em alguns estados reproduz as desigualdades sociais existentes. A causa disso seria uma política regressiva na cobrança das custas? O senhor poderia nos explicar? É que alguns estados adotam um sistema pelo qual, quanto maior o valor da causa, menor é o percentual de custas, ou o valor de custas proporcionalmente. Então, uma pessoa que tenha que entrar com uma ação de R$2.000, ela terá proporcionalmente que pagar mais custas que uma pessoa que ingressa com uma ação de R$20.000. Vamos exemplificar de forma aleatória, sem me referir a um estado específico. Vamos supor que as custas para ingressar num valor de até R$2.000 seja de 1%, e nós tenhamos para uma ação de R$20.000 um percentual de 0,5%. Então, é claro que isso reproduz as diferenças sociais, porque exatamente aquele que tem uma demanda menor e que, regra geral, ganha menos, terá que pagar proporcionalmente mais custas do que aquele que tem uma demanda maior e provavelmente, né, tem uma renda maior. Eu acredito que o modelo ideal... Nós teríamos duas possibilidades de modelo, que seriam mais adequados. Ou nós temos percentuais únicos, ou nós termos uma situação oposta, em que as demandas menores tivessem percentuais menores e, à medida que as demandas aumentam, nós tivéssemos um percentual maior, é claro que com um limite máximo de percentual. Bem, professor, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida. É só 1 minuto.